Volto aqui, presidente, sobre o mesmo tema. Podem continuar chamando de nota só o discurso, mas eu creio que não estou em má companhia. Nesses últimos dias, a mídia inteira está virando uma imprensa de uma nota só, ou de duas, que além do mensalão, é educação, educação. Hoje, o Correio Brasiliense, o jornal aqui da minha cidade, traz um editorial ontem, domingo, que vale a pena ler aqui pelo menos uma parte. A começar pelo título, Ensino Médio, desastre exige ação urgente. É um editorial que tem um grande valor, primeiro, por ter existido, por a equipe de redação do jornal tomar um tempo para fazer um editorial sobre esse assunto, que não havia alguns anos atrás, e que hoje está em outros jornais também. Segundo, pelo conteúdo, que eu leio uma parte. Procrastinar é uma das marcas nacionais. Essa frase é fundamental. Procrastinar é uma das marcas nacionais. Ou seja, nós brasileiros temos uma marca nacional de jogar para frente, de adiar, de não enfrentar os problemas na hora certa. E por isso terminamos pagando um preço muito alto, porque não cuidando no momento certo, depois temos que fazer pequenas ações para mitigar, para diminuir os problemas, e ainda o custo é muito maior para reconstruir o que não construímos na hora. Outra, confundir palavras com obras. Imaginar que planos alardeados aos quatro ventos, não como uma solução, mas como a solução, resolvem o problema. Não resolvem. Enquanto se perde tempo com proclamação de intenções, a questão se agrava. É o que se observa no ensino médio. E hoje eu tive a oportunidade de passar uma parte da manhã em uma escola de ensino médio do Distrito Federal. Pude conversar com os jovens. Vi nos olhos deles, durante as 2 horas que debatemos no assunto, como eles estão ansiosos por uma educação de melhor qualidade. E a frustração que eles sentem de não conseguirem receber esse apoio. O IDEB, divulgado esta semana, se encarregou de trazer os pseudo-sonhadores à realidade. Em 17 unidades da federação, manteve-se quase estagnado. Passou de 3,6 para 3,7. Nas demais, piorou. O desastre, vale frisar, não constitui novidade. Repito o que eu falei aqui a semana passada. O Brasil foi reprovado. Porque qualquer criança que tenha uma nota 3,6 ou 3,7 está reprovada na escola. E o mais grave, senador, não há promoção automática para um país entrar na modernidade. Diversos estados adotaram a ideia da promoção automática para os alunos. Não passou, a gente passa a si mesmo. É um crime o que se faz quando se adota o sistema de aprovação automática. Mas não há promoção automática para países, para país, para uma nação. Ela só passa se ela estiver sintonizada com as coisas da modernidade. E hoje, a modernidade implica necessariamente em conhecimento. E conhecimento vem de ciência e tecnologia, que vem de universidade, que vem de educação no ensino médio, que vem do ensino fundamental. Sem essa cadeia, o Brasil não é aprovado para dar o passo necessário para entrar no século XXI. As avaliações anteriores mostraram o lamentável desempenho dos estudantes desse nível de ensino. Com o diagnóstico que se repetiu ao longo dos anos, esperavam-se medidas eficazes, aptas a corrigir os rumos tortuosos do percurso que conduz à universidade. Um dos grandes problemas é o currículo. A obrigatoriedade de estudar 3 disciplinas não permite aprofundar nenhuma. Ao término do curso, formam-se especialistas em tudo que não sabem nada. Português e matemática, alicerce para a aquisição dos demais conhecimentos, ficam diluídos no emaranhado de informações impostas aos jovens, que, ademais, carregam dificuldades da trajetória iniciada no ensino fundamental. Eu prefiro não trabalhar a ideia das dificuldades como coisas permanentes. A dificuldade do ensino fundamental tem que ser superada para que o ensino médio possa avançar. Aí, o ensino médio tem que ter, sim, no mundo de hoje, mais disciplinas do que tinha no meu tempo, porque surgem problemas novos.
Por isso, e para isso, é preciso horário integral nas escolas. Não é impossível ter mais disciplinas do que se tem hoje. Não é impossível ter direitos sociais, direitos humanos, ter Constituição dentro de uma escola de ensino médio. Mas precisa de mais horas por dia. Por isso é tão importante o horário integral. Enxugar o currículo é, pois, medida urgente e indispensável. Em 2000, há 12 anos, portanto, documento da Secretaria de Educação Básica criou comissão para estudar soluções. A proposta, então, apresentada coincide com a agora anunciada pelo ministro Aloysio Mercadante, como se fosse uma novidade. A divisão do conhecimento em 3 áreas. Uma, linguagens, códigos e suas tecnologias. Outra, matemática e suas tecnologias. A última, ciências humanas e suas tecnologias. Não há nenhum problema, e é correta essa administração, essa organização, mas ela não vai adiantar nada se as crianças ficarem como ficam hoje 2, 3 horas de aula por dia. E algumas, é preciso não lembrar que há uma desigualdade muito grande. Algumas ficam apenas até a hora da merenda. A verdade é que no Brasil de hoje, muitas escolas são restaurantes mirim. A criança vai até a merenda para comer, depois vai para casa. As que ficam até depois da merenda não levam o dever de casa. As que talvez levem não aprendem. Esse é que é o problema. A divisão, como o MEC fala, pode ser boa, mas não dará resultados se for às custas de eliminar uma porção de disciplinas necessárias no mundo moderno e mantendo o mesmo número de horas de aula. Em 31 de janeiro deste ano, o Ministério da Educação publicou no Diário da União portaria com essas mudanças. Foi um dos últimos atos do então ministro Fernando Haddad. De lá para cá, nada aconteceu. Assim, é legítimo perguntar se as promessas de Aloysio Mercadante se transformarão em atos. Espera-se que sim. Obstáculos terão de ser enfrentados. O primeiro é a formação de professores multidisciplinares que substituirão os monodisciplinares. Profissionais qualificados para responder ao novo desafio não se compram em supermercados, exigem anos de estudos. Nas condições atuais, os melhores cérebros não se candidatam a magistério, buscam emprego não só mais bem pagos, mas também mais reconhecidos. Como chegar lá? 3 palavras no final do editorial. Eu não duvido que tem como chegar lá. A primeira coisa, porém, é entender que o lá não é apenas ligeiros avanços do hoje, do aqui. O lá tem que ser uma nova proposta, um novo mundo, uma nova realidade, uma nova educação. É preciso perder essa ideia de que o futuro é a continuação do presente. Não é. O futuro pode ser algo diferente do presente, como foi o Brasil que surgiu a partir de 1930, diferente do Brasil de antes, quando era rural e agrícola e se transformou em industrial e urbano. Houve uma mudança, houve uma revolução. E é isso que é necessário fazermos na educação. A melhora da educação não trará a educação que se precisa, senadores. A nova educação só virá de um salto. E este salto só virá se criarmos um sistema novo educacional ao lado do sistema tradicional que será substituído na medida que o novo for implantado. O mundo é novo. A educação exige algo novo e não apenas a melhoria do passado que se manifesta no presente de hoje. A proposta de dividir currículo, que não é má, pode ser mais uma experiência, mais uma tentativa. Aliás, muitos costumam dizer que a crise da educação brasileira vem também das mudanças de métodos, que transformam 30 milhões de crianças em verdadeiros cobaias das experiências de pedagogos. Nós tínhamos uma maneira de ensinar a ler as crianças pelas letras, pelas sílabas. Mudamos para o construtivismo, que era por palavras, por ideias. Agora estamos voltando para o sistema anterior, sem dar tempo de se consolidar nada. Mudanças de métodos não resolvem se não criarmos a base, como aqui fala, que é o professor. Como chegar lá? Eu não vejo outra maneira a não ser criando uma carreira nova para o magistério. O magistério como está hoje, selecionado da maneira atual, prisioneiro dos poucos recursos dos municípios e dos estados, não criará
a nova educação que nós precisamos. É necessária uma carreira nacional do magistério, que de certa maneira já existe nas escolas federais, que eu repito aqui. As escolas públicas federais tiveram uma nota maior, em média, do que as particulares. Fala-se que as particulares são as melhores. Se pegar a melhor de todas, é possível que seja particular. As 5 melhores devem ser particulares. Agora, a média das particulares está abaixo da média da pública federal. É isso que a gente tem que fazer. Criar uma carreira nacional de magistério com um ótimo salário, agora com muitas exigências. Não pode receber um grande salário e não ter dedicação exclusiva. Não rima salário alto com bico. Professor não é para ter bico, é para ter um salário alto, para que se concentre no seu trabalho, dentro da escola. Mas dentro da escola não significa dentro da sala de aula. Ele tem que ter tempo livre para estudar, para se preparar, para colocar suas aulas dentro de uma visão virtual de computadores, senão as crianças não gostam mais. Criança de hoje, assistir uma aula no quadro negro é um crime que nós fazemos. É condená-las ao inferno. É mesmo que nós, de nossa idade, temos estudado como na época de Sócrates, só com um grupinho de pessoas ao redor, porque não havia quadro negro na época. Quadro negro só tem 250 anos de inventado. É uma coisa recente. Nós precisamos do quadro negro. A criança de hoje precisa de lousa inteligente, de computador. Mas o professor casado com isso. Não adianta dar computador se o professor não está preparado para usar, se não gosta de usar. Computador é como cavalo. Cavalo só se deve dar a quem tem um lugar para colocar, tem condições de manter e sabe montar. Computador é igual. Tem que saber onde guardar, porque senão é roubado. Nas escolas de hoje não duram. Tem que saber como manter, porque quebram. E é preciso saber usar. A mim, ninguém me deu um cavalo de presente, porque eu não tenho onde colocar, não sei montar e nem tem como manter. É isso que são os computadores que querem jogar nas escolas, se não dermos a formação necessária ao professor. Agora, querer que o professor hoje dê uma boa aula sem computador, também não há como. Então, a carreira nacional. Depois, é preciso que esses professores não sejam espalhados nesse sistema atual, porque eles se perderão, mesmo que se pague muito a eles. Aliás, antes mesmo disso, é preciso selecioná-los levando em conta a vocação que eles tenham. Porque pagar muito tem um risco. Quando você paga muito a uma profissão, começa a atrair gente que não tem vocação para aquela atividade. E aí o dinheiro vai ser desperdiçado. Hoje tem setores, no setor público brasileiro, tem pessoas que fizeram concurso e estão nas atividades que detestam, mas cujo salário é bom. Se a gente pagar demais sem identificar a vocação, até Herodes se candidataria a professor no Brasil. É preciso saber se tem vocação. Depois colocar em escolas novas, boas, que funcionem, com equipamentos. Isso só é possível, a meu ver, se houver a federalização da educação de base, como já fizemos das universidades, das escolas técnicas, de alguns dos colégios de hoje que são tão bons. Nós precisamos, respondendo à pergunta aqui do editorial do Correio Brasilense, com suas 3 últimas palavras, como chegar lá? Eu resumo dizendo, é preciso saber que o lá não é a continuação do cá. O lá é uma outra realidade educacional diferente. Segundo, que essa nova realidade não vai ser possível ser construída nos ombros dos pobres governadores, dos pobres prefeitos, que não têm recurso suficiente. E que, além disso, são muito desiguais. E que, além disso, a vontade de cada um deles é desigual. E criança, quando nasce, ela tem que ser tratada primeiro como brasileira. Depois é que ela é carioca, pernambucana, brasiliense. Primeiro é brasileira. Logo, é a União que deve cuidar disso. Eu respondo ao editorial. Assim como chegar lá. Se fizermos isso, pagando R$9.000 a um professor, daqui a 20 anos, enquanto for sendo implantado, vai custar 6,4% do produto interno bruto. Isso supondo que o PIB cresceria só 3%. E nesses 20 anos vai crescer mais.
Não é absurdo. O PNE está propondo 10, nem precisa dos 10. É verdade que, além desses 6,4 para a educação de base, precisa mais um pouco para as universidades. Mas nem chegaria aos 10. Então, não é impossível. É possível. Basta a gente realmente querer que o lá seja diferente do cá. E que essa revolução seja feita ao longo de um tempo. Senhor presidente, eu lamento não estar falando de outros assuntos, que eu gostaria até de falar, porque eu acho que são tão importantes quanto a educação. Mas é o momento. A mídia adotou praticamente uma nota só. Não é agora que eu vou fugir da minha nota só. O Brasil precisa despertar. Nós precisamos despertar. Mas não só para ficar preocupados, mas também para agir. Agir com base em soluções viáveis. E essas soluções viáveis e necessárias não são a metodologia. A metodologia é um detalhe importante, mas o fundamental é dar as condições para que novas metodologias sejam adotadas. Essa de dividir o curso em 3 áreas não vai dar certo, se nós não resolvermos a base, como aqui mesmo diz no jornal O Correio, que a base é um professor reconhecido, bem remunerado, sobre o qual exijamos muito. Porque hoje a gente não exige do professor, tanto que fica 100 dias em greve, porque eles ganham pouco. E cria-se esse pacto nefasto entre pais, governos, professores, alunos e o país inteiro pagando. Um pacto de que a gente paga pouco e fecha os olhos para a falta de uma dedicação de muitos deles, embora não, obviamente, de todos. E o aluno fecha os olhos porque não está precisando estudar e eles não têm consciência da importância do estudo para o mundo daqui para frente. Vamos despertar. Vamos despertar de que o lá não é o mesmo que cá, não é uma continuação. O futuro, em alguns momentos da história, o futuro não é a continuação do presente com um pequeno lustro. Em alguns momentos da história, o futuro fica diferente do presente que o antecedeu. Esse é o momento histórico que a gente vive hoje, da necessidade de uma educação e de um sistema educacional que seja diferente do atual. Eu quero repetir, antes de concluir, um sistema educacional e um conceito educacional na metodologia diferente do atual. Tem que mudar os métodos, mas tem, sobretudo, que mudar a organização do sistema educacional brasileiro. É isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar.